acho que nada mais justo é voltar aqui pro YouTube e trazer conteúdos pra vocês depois de eu não sei quantos meses, quanto tempo que eu não apareço aqui. E eu acho que a câmera tá balançando um pouco porque eu tô em cima da minha cama o tripé tá em cima da cama. Enfim, já me embolei. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer. Pra você que não me conhece, eu sou uma ex-retrognata, porém feliz, né? Porque eu sou feliz. E eu sou ex-retrognata porque eu já fiz a minha ortognática. E você deve estar estranhando esse título do vídeo. Mas pra gente começar o vídeo, então, roda a vinheta. Quem já me acompanha há um tempo aqui no YouTube sabe que eu adoro tagarelar, eu adoro falar e contar os detalhes. Mas eu não quero que seja um vídeo extenso pra vocês, quero que seja um vídeo mais curto, breve e que vocês possam entender as cenas dos próximos capítulos e os próximos vídeos que eu vou acabar postando aqui, porque sim, eu já gravei 2 vlogs. 2 vlogs não. Eu estou gravando mais um vlog, gravei um vlog e tem um vídeo no supermercado. Sim, eu gravei um vídeo no supermercado, quase morrendo de vergonha, mas eu acho que ficou bom. E assim que possível eu vou postar pra vocês. Ai, gente, minha câmera tá tremendo muito porque minha base não tá muito firme aqui. E o meu outro tripé acabou quebrando agora quando eu ia gravar, mas enfim. Olhar esse título e pensar, poxa, você fez uma ortognática. E agora você vai fazer uma mentoplastia? Sim, eu vou fazer uma mentoplastia. E pra falar um pouco pra vocês o porquê, eu vou colocar aqui uma imagem, espero que eu consiga pôr e esteja aparecendo, pra vocês verem o antes e o depois. Dá pra ver a diferença? Esse antes foi abril de 2024 e esse depois foi maio de 2025. Vocês viram a diferença da minha angulação de mandíbula? Principalmente, não a angulação de mandíbula, mas mais o mento? Pois é. Teve uma discrepância, não seria uma discrepância, mas uma diferença de um ano para o outro, comparando meu mento. Aqui nessa foto de abril, eu já tava quase com o edema subindo, porque o meu edema sumiu em maio de 2024, 3 meses pós minha ortognática, porque pra quem não tava aqui acompanhando, eu fiz minha ortognática dia 7 de março de 2024, então em maio eu já não tinha edema. Sim, gente, é louco eu falar isso, tô colocando minha vida em risco, quase literalmente, mas eu posso provar isso porque minha físio, meus profissionais que me acompanharam falaram, nossa, você tá sem edema, você tá zero edema. Então, tipo assim, meu edema foi muito rápido, sumiu muito, muito rápido. Mas enfim, vocês conseguiram ver a diferença de um ano pro outro, né? O que aconteceu? Na minha ortognática, eu não fiz mentoplastia. Eu já falei aqui que tinha possibilidade sim de fazer mentoplastia, colocar prótese e tudo mais. Mas no momento do ato cirúrgico, foi visto que a mentoplastia não seria pra mim naquele momento, que colocar prótese não ficaria legal, meu rosto ficaria muito masculino. E toda a equipe que tava me assistindo naquele momento da cirurgia, as 3 bucomaxilos, a Nutri, que é a técnica de enfermagem também, que é a instrumentadora lá do meu buco, também tava lá, anestesista, todo o pessoal que estava dentro daquela sala concordou em não fazer mentoplastia porque viram que não seria o ideal para o meu caso naquele momento. Não ficaria esteticamente bonito para mim colocar a prótese. Então a gente manteve o meu mento do jeito que ele era, sem modificações nenhuma. E no começo do pós, vocês viram, ele tava muito bonitinho, ele tava num ângulo totalmente diferente do que ele tá hoje. E com o tempo, essa questão começou a me incomodar. Não só eu, como o meu buco também. Várias vezes ele me relatava sobre a possibilidade de fazer modificações no mento, porque ele também não estava se agradando do resultado que ele mesmo fez. E eu também tinha algumas coisas que me incomodavam até a gente chegar num consenso de ter uma hipótese, fazer um procedimento na minha articulação, que era uma artrocentese guiada por ultrassom, que coloca plasma na articulação para regenerar, que era uma possibilidade, porque eu tava tendo regeneração da óssea, né, da minha articulação temporomandibular, mas ela estabilizou, então a gente não vai realizar esse procedimento, mas a hipótese inicial, a ideia inicial era fazer a artrocentese, e ele olhou para mim e falou assim, a gente pode conversar sobre modificar o seu mento nessa cirurgia. Eu falei, a gente pode não, a gente vai, porque eu também tenho minhas queixas, e as minhas queixas estética bateram com as queixas do meu buco, que era o mento desceu, tipo, mudou essa posição dele como ele era, e isso possivelmente foi devido à minha articulação ter tido um desgaste. Eu já tenho articulação desgastada, ela já não é encaixada, né? Ela já tem ela já é prejudicial e a gente não sabe a causa, né? Isso talvez foi devido a muito uso de aparelho, a muitos anos, né, de movimentação e tudo mais. Mas a gente não tem uma resposta inicial para isso, então
não se sabe, mas a princípio ela tá estável. Vocês vão ver nos próximos vlogs, eu fui fazer tomografia, então tá tudo certo. Não teve modificação desde a minha última tomo, que foi em setembro do ano passado, se eu não me engano. Então tá tudo certo. E aí, por ideia inicial, a gente tinha essa hipótese e o mento. E agora só temos o mento. Então a gente vai pro bloco pra ajustar o meu mento. E uma das coisas que me incomoda é essa papada aqui, ó. Esse resto de tecido meu aqui, tecido mole que criou. E eu tenho um buraquinho aqui, que na foto anterior acho que deu pra ver melhor, que é um buraquinho que criou aqui. Mas por que criou esse buraquinho? Esse buraquinho, ele criou inicialmente por conta do avanço mandibular. Como eu tive um avanço muito grande de mandíbula, eu avancei tanto mandíbula quanto maxila, o avanço exagerado, digamos assim, pode acarretar a ter um buraco aqui, ficar um desencontro, ficar um detalhe. No começo eu não tinha, depois com o tempo foi criando, isso é super comum, é super normal. Meu buco me explicou que acontece e que isso dá pra ser preenchido, então é uma das coisas que eu também vou aproveitar pra fazer, que é preencher esse buraquinho que ficou aqui. Tem gente que às vezes tem um pouco mais aqui na frente, que não cria osso, no meu caso criou osso, sim, gente, só que ficou ali um espacinho. Meu osso consolidou super bem, super rápido, graças a Deus. E do outro lado, gente, eu tava apontando desse lado, né? Vocês me desculpem, mas é desse lado o meu buraquinho. É desse lado aqui, ó. E eu tava apontando do lado errado, vocês relembram. Mas do lado esquerdo não tem, é só o lado direito, tá? Então é um buraco pequeno. Não me incomoda exatamente, mas a gente vê quando eu sorrio em fotos de lado, assim, que evidencia muito mais o buraquinho ali, mas isso é um mínimo detalhe. O que importa mesmo é o meu mento, que a gente vai fazer algumas modificações para que ele fique mais bonito esteticamente, porque as medidas dessa região, com essa região, toda aquela medida, todas as medidas que são feitas para ortognática, as minhas medidas estão super ok. Estão no padrão bonito, só a questão da posição do meu mento, que ele tá um pouco mais descidinho para baixo, ó, que ele veio mais para baixo aqui, e que criou esse acúmulo de pelezinha, que ficou uma papada. E eu já tinha papada antes, e a minha intenção era não ter mais papada. Então a gente vai resolver isso daí fazendo o quê? Modificando a posição do meu mento. Ah, e você vai colocar prótese? A princípio, não. Iremos manter o meu mento padrão, só iremos desencaixar ele ali, modificar a posição e colocar uma placa. Então agora eu terei placa no mento. Sim, terei o quê? Terei uma parestesia novamente, possivelmente, porque eu vou mexer na região ali, então o meu mento vai ficar mais rígido novamente, que é a única região que eu tenho parestesia, que é levemente, é nessa região aqui do lábio e um pouquinho aqui embaixo, só. É o único lugar que eu fiquei com um problema pós-ortognático, digamos assim, porque tem gente que tem muito mais parestesia e tal, e eu não. Essa foi minha única região que me acarretou uma mentoplastia, olha o ato falha aí, que me acarretou uma parestesia, mas que é mínima, assim, que não me incomoda. Ah, eu só sinto, assim, estranho quando eu vou passar batom, né, porque daí eu tenho que ter um cuidado a mais pra não borrar, enfim, mas não é algo que me incomode, assim, que fala, poxa, meu Deus, que desespero. Não, tá super de boa, super tranquilo. Então, eu só queria trazer pra vocês então que eu vou fazer mentoplastia muito em breve. Quando esse vídeo for postado, acredito que estará próximo da minha aumento. Eu tenho uma data provável, eu brinco que é um parto. Data provável do parto? Então, tem uma data provável. Eu tô na espera de autorização de plano de saúde pra autorizar o bloco, o hospital liberar o centro cirúrgico no dia que eu quero, porque meu buco tem um dia específico para operar e eu não vou operar no dia específico que a sala é dele, então eu preciso desses detalhes aí para poder acontecer a loucura toda, porque eu falo que é loucura, porque todo mundo tá chamando de louca. Nossa, você passou por uma ortognática, você queria operar de novo, você é muito corajosa, você é maluca, você é doida. Gente, sou doida, sou maluca e sou corajosa. Mas eu tenho uma equipe, assim, que tá comigo em todos os momentos e um buco que cuida do meu processo como ninguém. E a gente decidir em conjunto e a gente ter as mesmas questões de reclamação da minha questão estética, que bate uma ideia com a outra. Então, assim, não tem por que eu não operar. É uma vontade minha, é uma vontade dele. São coisas que nos incomodam e eu quero ficar muito mais bonita. Eu não quero dizer isso, não é que eu não gosto do meu resultado, gente. Eu amo a minha ortognática, eu amo o meu processo. Eu passei por tudo e passaria de novo, exceto tirando a parte do hospital que eu tive reação medicamentosa, mas isso é história para outro vídeo, que eu acho que eu nunca trouxe abertamente esse relato aqui. Mas eu amo a ortognática. Só que essa parte do mento, essa modificação que ocorreu dentro desse 1 ano,
Dentro de um ano, dentro de 8 meses, digamos assim, porque até 3 meses, 4 meses estava bom, isso acabou me incomodando. Não era algo que eu esperava, não era algo que o meu book esperava, mas que acabou acontecendo e que a gente vai tentar resolver da melhor forma possível. E é isso. Eu acho que eu não quero ser muito extensa no vídeo, senão eu fico falando horas e horas e horas. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, quiserem perguntar, vocês coloquem aqui embaixo que eu respondo em outro vídeo. Caso quiserem uma conversa muito mais próxima, digamos assim, me siga no Instagram, @retrognatafeliz, porque lá eu tô mais ativa todo dia a dia, consigo trazer mais conteúdo, falar sobre aparelho, manutenção, alimentação, blá, enfim, todos esses assuntos que envolvem a nossa ortognástica, nosso pré-operatório, intra, pós e bem pós do pós, né, porque agora já fazem 1 ano e uns 6 meses, 7 meses mais ou menos de ortognástica, não sei, já me perdi nas contas, mas já faz muito mais que 1 ano. E foi um ano muito bem vivido, eu acho. E é isso. Um beijo pra quem assistiu o vídeo e fiquem ligados para os próximos vídeos que vai vir muito vlog, conteúdo no mercado sobre alimentação. Eu montando as minhas marmitas, eu ainda não montei minhas marmitas, mas eu vou começar a montar as marmitas do pós-damento. E eu acho que eu vou fazer até um vídeo separado sobre isso pra falar um pouco como que é a mentoplastia pra vocês, que vai ser o próximo, que inclusive provavelmente vou gravar com a mesma roupa no mesmo cenário. É isso, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.